livro já foi publicado, já teve uma versão final, já estava disponível na Amazon para leitura e mesmo assim eu retirei ele da plataforma. Hoje eu vou te falar sobre um processo que quase ninguém fala. O que acontece quando você decide reescrever um livro, reformular um livro que já estava prontinho? Oiê, eu sou a Steph Locatelli, autora independente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, esse daqui é o Soluções do Amor. Vocês já me ouviram falando dele aqui em algum momento. Ele ficou disponível na Amazon, foi lançado em 2025, em agosto de 2025. É um livro que conta a história da Maria e do Ben. E até o momento, ele só existia na versão digital. Então, se você leu ou se você gostaria de ler, você só ia conseguir fazer isso na versão digital. Eu decidi que nesse início de ano, nesse primeiro semestre, eu queria transformá-lo em um livro físico. Queria lançar a versão física dele, porque é a primeira história de romance que eu escrevo, né? Eu já tenho livros físicos publicados, mas uns são de futebol e o outro é de poesia, e eu queria ter a versão física desse livro. Acontece que durante o processo para publicá-lo de forma física, eu percebi que alguns momentos da história poderiam ser um pouquinho diferentes. Então, eu pensei, ok, se alguns momentos da história poderiam ser diferentes, e eu também já não estava gostando muito da capa dele, queria fazer uma mudança da capa e tal, porque essa capa tá bonita, mas vocês concordam que ela pode ficar melhor? Sim, eu também acho. Então, pensando em tudo isso, eu resolvi que para fazer a publicação dele no formato físico, eu ia dar uma repaginada nele. Não vou mudar o contexto da história, então se você já comprou essa versão aqui, essa primeira versão, fica tranquilo, porque a história vai começar, passar e terminar do mesmo jeito, no mesmo lugar. Eu só vou dar uma incrementada em algumas coisas, adicionar algumas imagens, fazer uma mudança aqui na capa, mas eu ainda vou manter os dois personagens na capa. Eu quero muito ter essa estética para os meus livros de romance, porque eu tô escrevendo um outro gênero e eu quero trazer uma capa um pouquinho mais diferente. Então, para os meus livros de romances, eu quero adotar essa estética dos personagens na capa. Então, eles vão continuar, os personagens serão os mesmos, eu só vou dar uma incrementada mesmo. Eu tenho certeza que para o livro físico, isso vai enriquecer ainda mais a história. Eu acho que eu estava tão às pressas no ano passado de lançar um livro na época do rodeio, ali em meados de agosto, que eu meio que aceitei uma versão final que não estava me agradando 100%. Então eu pensei, já que eu vou gastar para publicá-lo de forma física, que seja do jeitinho que eu quero, que seja assim, o livro de romance que tá na minha cabeça desde quando eu tive a ideia de escrever ele. E por que eu resolvi gravar esse vídeo, né? A gente tem muito aí no YouTube, em várias plataformas, escritores falando sobre a sua saga, sua jornada de escrever um livro. Mas pouco se fala sobre reescrever um livro, sobre reformular um livro que já foi publicado. Porque a gente acredita que quando a gente publica um livro, ele já está no mundo e a gente não pode mais mexer nele. Muito pelo contrário, a gente pode voltar nele caso em algum momento você ache que aquela história já não está batendo mais com quem você é. Se você teve uma ideia para a capa e acha que ele vai entregar muito mais para a história do que aquela capa atual está entregando. Então, eu acho que é válido que a gente muitas vezes revisite as nossas obras antigas e tente trazer ela para a modernidade, dar uma reformulada nela, uma repaginada. Olha só, por exemplo, o que a Taylor Swift fez com os seus álbuns, né? Ela regravou vários deles. Eu sei que na questão da Taylor foi mais uma questão judicial, mas dá para usar de exemplo, sim, toda essa estética que ela adotou para os novos álbuns. Ela se manteve fiel ao que era o álbum, só que ela, de certa forma, colocou quem ela é hoje nessas regravações. Então, mesmo sendo as mesmas músicas, sendo as mesmas histórias, a gente sentiu uma coisa diferente ouvindo os novos álbuns dela. E eu acho que é isso que acontece quando a gente é escritor. Então, não é uma regra, tipo, você publica e não toca mais nele. Se você quiser se sentir confortável, fica tranquilo, você tem total liberdade para fazer outras versões do seu mesmo livro, da sua mesma história. Não foi um processo fácil, preciso dizer para vocês. O meu livro, por exemplo, nesse momento, ele tá fora do ar há quase uma semana e meia. E tá sendo muito difícil para mim, né? Porque eu poderia estar usando esse tempo para trabalhar em novas histórias, mas eu senti necessidade muito grande de voltar nessa. Então, eu resolvi tirar ele do ar para que ninguém tenha acesso mais a essa versão antiga. E agora eu estou relendo todos os capítulos para conseguir dar uma incrementada,
ou até mesmo não só incrementar adicionando informações, mas também retirando informações que talvez tenha passado batido por mim e que não precisam estar ali. Então eu tenho feito bastante isso. Eu estou nesse processo de releitura para conseguir melhorar um pouco a minha história. Então não é só sobre reescrever, porque reescrever mesmo, eu já estou relendo o capítulo 10 e ele tem 29 capítulos. E até o momento eu não reescrevi nada. Eu só tô lendo e adicionando e retirando informações assim que não fazem sentido pra história. Outras que fazem. Então, é isso que eu tô fazendo no momento, sabe? Então não é tipo, estou reescrevendo o livro inteiro. Não, não tô. A história, ela já tá muito bem construída. Eu só tô dando um pouco mais de vida a ela, deixando ela mais natural possível, sabe? Até porque a gente vai adquirindo bagagem e vai melhorando bastante isso. Então, meu primeiro passo foi decidir que eu queria fazer isso e logo na sequência foi retirar ele da plataforma. Inclusive, eu falei sobre isso nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram. Se você não me segue lá, eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo para você ir lá conferir. Eu falei lá no Instagram que eu ia estar retirando do ar o livro, porque eu tava pensando em trazê-lo de uma forma nova. Eu falei sobre essa reformulação lá no meu perfil e as pessoas abraçaram a ideia, o que eu achei bastante interessante. Porque é difícil, né, você tirar uma coisa da plataforma, assim, algo que de certa forma tá te rendendo ali alguma coisa e você simplesmente tira a sua história para dar a essas pessoas uma nova versão dela. Então, eu achei bastante interessante. Eu ainda não divulguei a nova capa, mas já tenho a nova capa. Inclusive, a capa foi a primeira coisa que eu fiz antes de começar a releitura. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi refazer a capa, porque eu senti que se eu conseguisse refazer a capa e chegar no que eu queria, eu ia ter mais inspiração e mais motivação para continuar nesse projeto aí, que não é fácil. Eu acho que esse projeto de reescrever, de reformular um livro, é mais difícil do que escrever. Porque escrever, você tá ali no zero, você vai construindo aos poucos. Agora, reescrever e reformular, não. Já tem uma coisa, você tem que trabalhar em cima daquilo. Então, assim, tá sendo bem desafiante. Eu acredito que reeditar um livro não é a mesma coisa de você corrigir erros. Não é só corrigir erros. Até porque sempre passa um errinho ou outro. Até as grandes editoras, as grandes edições, deixa passar um errinho ou outro ali. Então, eu já tô corrigindo isso também, porque agora eu tô com a cabeça mais fresca. Quando a gente tá escrevendo um livro, a gente fica muito focado naquilo. E chega um momento que você já não tá nem lendo mais. Já tá tudo na sua cabeça, tá passando um olho assim nas páginas. Mas eu acho que não é só sobre corrigir esses erros. Eu acho que reeditar um livro é você rever a mesma ideia com outros olhos. É revisitar emoções, revisitar sentimentos e ter esse outro olhar, né? É muito interessante isso. É rever as intenções que você tinha quando você escreveu aquilo pela primeira vez. Mesmo fazendo tão pouco tempo que eu escrevi, já que foi tipo ano passado que eu publiquei esse livro, eu trabalhei nos últimos 2, 3 anos nele. Ainda assim, é muito interessante, sabe? É muito interessante, porque eu acho que faz um tempo que eu não tenho acesso a essa história, então a gente tá ali voltando naquilo, naqueles sentimentos, reencontrando esses personagens. É incrível. É diferente de você ler um livro de outra pessoa mais de uma vez. Você tá, tipo, olhando pra sua história, pra algo que saiu da sua cabeça. Como eu falei pra vocês, toda essa ideia surgiu a partir do momento que eu decidi que eu ia publicar esse livro de forma física. Eu queria trazer ele para uma versão mais próxima do que eu tinha imaginado para ele inicialmente. Quando a gente está escrevendo um livro, durante o processo de escrita, no caso desse livro, como eu já disse anteriormente, durou 3 anos, ou até mesmo um pouco mais, porque é engraçado, ele fala muito de rodeio. Então eu só me senti inspirada para escrever na época que tinha rodeio na minha cidade. Então era tipo meados de agosto ali, que eu ficava muito inspirada e trabalhava nele, trabalhava nele, trabalhava nele, porque eu estava envolvida com esse clima de rodeio. Quando passava, eu não conseguia trazer aquela inspiração. Então, por isso que foram 3 anos, porque foi 3 anos que eu tive essa experiência de viver o rodeio ali em meados de agosto, aqui na minha região, na minha cidade. Então, de certa forma, durante esse processo de escrita, a nossa ideia inicial ali, tanto para capa, para história, para formato de lançamento, ela vai mudando conforme o tempo vai passando, porque ela vai se adequando à nossa realidade do momento. E tendo levado tanto tempo, é óbvio que a história passou por muitas mudanças ao longo da escrita. Não só a história, mas o formato da capa. Eu já tive inúmeras ideias de capa antes da gente ter o resultado final, que é essa que vocês já viram aí.
dos dois personagens inteiros ali. A minha ideia era realmente trazer de volta aquela estética das comédias românticas dos anos 2000. Inclusive, nos agradecimentos eu falo bastante sobre isso, sobre essa estética da capa. Mas sabe quando você sente que era o que você queria, mas ao mesmo tempo não era exatamente o que você queria? É isso que eu senti. Então, pensando em tudo isso e em todas essas mudanças que o meu livro teve, desde a minha ideia inicial até o momento que ele tá finalizado ali, sendo entregue para as pessoas, eu pensei, gente, se eu vou lançar esse livro de forma física, eu preciso que ele atenda às minhas expectativas. Assim como eu pego um livro da Lynn Painter, por exemplo, que é uma das minhas autoras de comédia romântica preferida, da mesma jeito que eu pego um livro dela e falo, meu Deus, eu tô apaixonada nisso, na capa, na experiência que ele me faz ter, no sentimento que ele me transmite, eu quero pegar o meu livro e também sentir isso. Eu sabia que eu não estaria sendo verdadeira comigo mesma se eu realmente só pegasse ele do jeito que tá e publicasse ele de forma física. Vai dar mais trabalho? Vai dar mais trabalho. Mas isso é pra gente aprender também a não lançar as coisas correndo, a gente planejar. E, por incrível que pareça, eu planejei. Mas sabe quando você vai meio pela ideia dos outros e não pela sua? Exatamente foi isso que aconteceu. Então, eu acho que o que fica de lição para todo esse trabalho que eu tô tendo agora, um trabalho muito gostoso, não tô reclamando não. Mas o que fica de lição é sempre escute a sua intuição. Você pode assistir 1000 vídeos, você pode ver 1000 especialistas falando sobre o que você deve ou não fazer. Mas no fim das contas, só você conhece a sua história, só você sabe o que é melhor para ela e só você sabe qual é a melhor forma de colocar essa história no mundo. Então, não fique ouvindo as pessoas só falando qual é a capa perfeita, ou o que as pessoas gostam ou não gostam, ou o tipo de capa que está saturado já no mercado. Não escute isso. Escute você e a sua verdade. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre escrever melhor e eu falo sobre encontrar a sua voz. E eu acho que isso passa muito também nessa questão de publicação. Principalmente para escritores de primeira viagem que, assim, são independentes como eu e nunca tiveram contato com outro tipo de publicação, estão meio perdidos. Só que o mais importante nesse momento é que, mesmo perdido, você não perca quem você é, a sua essência como escritor. Isso eu acho que é o fundamental. E olha que não foi o primeiro livro que eu publiquei, hein? Não foi o primeiro livro que eu publiquei. Eu já tinha publicado outros, mas de comédia romântica, assim, de romance mesmo, foi o primeiro. Só que a gente fica muito indo na opinião dos outros, tipo, ai, um monte de gente tá reclamando sobre esse estilo de capa, então eu não vou fazer. Mas se é o tipo de capa que você quer fazer, por que você não vai fazer? Se faz sentido com a sua história, por que você não vai fazer? Eu acho que é muito importante a gente respeitar o nosso sentimento e seguir a nossa intuição, porque no fim das contas é você que vai ter que arcar com as consequências das suas escolhas. Gente, esse vídeo tá indo ao ar antes mesmo de Soluções do Amor voltar para as plataformas para você poder adquirir. Mas eu prometo pra vocês que assim que o relançamento acontecer no formato digital e o lançamento acontecer no formato físico, vocês serão os primeiros a saber. Eu venho aqui e trago mais informações. Mas agora eu vou me concentrar aqui e vou editar um pouquinho o meu livro, reeditar, na verdade, reescrever, reformular. E vocês aí do outro lado, pega esse vídeo como uma brecha para trabalhar na história de vocês, seja escrevendo ou reescrevendo. Eu vou ficando por aqui, comenta o que vocês acharam desse vídeo. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!